amigo reparador, meu nome é Eduardo Guimarães, eu sou da assistência técnica da Nakata e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórum Oficina Brasil. Então nós vamos falar sobre os eixos homocinéticos, a junta fixa, a junta deslizante e os componentes que fazem parte do eixo homocinético. Então vamos começar explicando o que é a junta homocinética, o que é o eixo homocinético. A junta homocinética, o eixo homocinético, ele tem a função de transmitir a força motriz, que vem lá do motor, passa pela embreagem, passa pela caixa de transmissão e tem que chegar até a roda. Ele faz essa ponte de ligação entre a saída da transmissão até as rodas. No caso aqui, nós temos um eixo homocinético dianteiro, aqui também é outro tipo, né? Nós temos dois tipos construtivos diferentes. E esse eixo homocinético tem uma junta deslizante do lado do câmbio e tem uma junta fixa do lado da roda. A função da junta deslizante, seria o lado do câmbio, é permitir o movimento axial do eixo homocinético. Ou seja, esse eixo ele vai aumentar e diminuir de tamanho conforme a suspensão vai articulando. Conforme comprime mola, né, expande mola, você tem o deslocamento do eixo, ele tem que aumentar e diminuir de tamanho. A função telescópica é da junta deslizante. A junta fixa, que é a junta lado roda, ela tem a função de permitir ângulo de esterçamento. Estou falando de um veículo com tração dianteira, né? Então, quando eu esterço o volante para um lado e para o outro, o que ocorre? Naquele momento que tem o esterçamento das rodas, eu tenho que ter a transmissão de força que vem lá do motor até chegar nas rodas. E o eixo homocinético, através da junta fixa, vai permitir esse ângulo de esterçamento das rodas, mantendo transmissão de força constante. Eu tenho vários tipos construtivos de junta deslizante. Esse aqui é um tipo VL, né, que o pessoal conhece aí fora como bolacha. Eu tenho esse tipo construtivo aqui, que a gente chama de trizeta, tripeça, né? Trabalha dentro de uma tulipa. A função praticamente é a mesma, é permitir esse movimento telescópico do eixo homocinético. Os trancos do veículo ao sair da inércia podem indicar problemas na homocinética? Bom, pessoal, aqui eu tenho a junta deslizante e aqui eu tenho a junta fixa. Se eu estiver em linha reta e acelerar e desacelerar o veículo, e eu sentir trancos, aquele clunk de aceleração, desaceleração, essa folga normalmente vem do desgaste elevado aqui da junta deslizante. Tá? Em muitos casos você vai perceber que houve a ruptura da coifa, entrou terra, areia, gerou desgaste nas pistas e provocou folga. Então toda vez que você acelera e desacelera em linha reta, você sente tranco. Isso é problema na junta deslizante, lado câmbio. Quando eu estou em curva, ou seja, faço uma curva fechada, eu cheguei no ângulo máximo aqui da junta fixa, que é a junta lado roda, eu escuto aquele cliquezinho, é um sinal de que entrou agentes externos ou já existe um desgaste elevado por quilometragem da junta fixa e ela cria calo. Então, conforme eu esterço totalmente o volante e acelero e percebo aquele cliquezinho, é sinal de que as pistas da junta fixa lá do roda sofreram desgaste. Normalmente criou-se calo, quando as esferas passam pelo calo, gera-se o ruído. Então, ruídos em linha reta, aceleração, desaceleração, junta deslizante com problema. Em curva, estralos, em curva fechada, se você acelera e escuta estralos, é problema aqui de desgaste ou contaminação da graxa da junta fixa. Eu tenho que tomar alguns cuidados na instalação e na manutenção da junta homocinética, do eixo homocinético como um todo. Um dos principais itens é a coifa do homocinético. A coifa é um guarda-pó que vai proteger a graxa que vai trabalhar na parte interna da junta homocinética. Essa graxa é uma graxa especial. Ela é a base de bisulfeto de molibdênio com sabão de lítio. Ela é especial para suportar carga e temperatura. Se essa coifa se romper, ocorre a penetração de agentes externos, terra, areia, sujeira, água, e faz com que esses abrasivos desgastem as esferas e as pistas de trabalho da homocinética. Isso já provoca um dano inicial que faz com que a vida útil da peça seja diminuída por muito, né? Então, é muito importante na manutenção se verificar o estado das coifas, como foram instaladas as abraçadeiras, se foi utilizado o alicate especial para colocação, para que não haja essa penetração de impurezas. Bom, então é muito importante na instalação dessa coifa, né, a utilização de alicate adequado para o fechamento das abraçadeiras. Tá? Tanto a junta fixa lá do roda, como a junta deslizante lá do câmbio, ela tem que estar hermeticamente fechada, com a lubrificação interna, sem contaminação de abrasivos ou água. Ok?
O alinhamento inadequado das rodas pode impactar a durabilidade da homocinética? Existem alguns problemas relacionados também às juntas deslizantes lá do câmbio, relacionados a excesso de peso e cambagem muito negativa do veículo. Se você tem a cambagem negativa, que seria o tombamento da parte superior da roda para dentro, ou seja, a parte inferior para fora, e o pneu está desgastando por dentro, isso é sinal de cambagem negativa. Se essa cambagem estiver muito negativa, ela puxa o eixo homocinético para fora, forçando a junta deslizante. Em algumas situações, passando num buraco, uma lombada, ela chega a arrebentar, ela quebra. Não só a gaiola, como o anel interno, ok? Então é muito importante a geometria estar correta do veículo, a cambagem, né? Estiver dentro das especificações de fábrica e não exceder no peso, né? É comum em alguns tipos de utilitários, por exemplo, a Kombi trabalha com 2 juntas deslizantes no eixo traseiro. Ela tem tração traseira com homocinética e 2 juntas deslizantes. O que acontece na Kombi, em muitos casos, é excesso de peso. Esse excesso de peso faz com que ela trabalhe fora de posicionamento e force essa peça a trabalhar na extremidade. Aí ela arrebenta em algum momento de passagem de ondulação, lombada, etc. Então, excesso de peso e cambagem negativa são os vilões que vão estragar aqui a junta deslizante. Bom, pessoal, quanto à durabilidade das juntas homocinéticas, existem alguns detalhes que a gente tem que observar, como já falamos. A coifa não está rasgada, a graxa não está contaminada, utilização da graxa correta, né, que nós já falamos, as abraçadeiras instaladas com alicate apropriado, o torque dado na peça, tanto no lado da deslizante como no lado da fixa, tem que ser um torque especificado, que vem junto com a tabela, né? Essa tabela é o próprio certificado de garantia da peça. As questões de geometria do veículo também são importantes. Se eu tiver uma roda esterçando mais para um lado do que para o outro, esse lado que está esterçando mais vai forçar a junta fixa lá do roda e vai fazer com que ela crie um desgaste excessivo na extremidade da pista e vai gerar ruídos prematuramente. A junta deslizante, que é a junta lá do câmbio, lado interno, se eu tiver alguns problemas relacionados a um coxim de motor quebrado, né? A um eixo homocinético que foi substituído por um eixo fora da especificação, um pouco mais curto. Questões relacionadas também à cambagem do veículo, ou seja, o tombamento da roda na parte superior. Se a cambagem estiver muito negativa, ela força o eixo homocinético para fora, também criando uma condição de desgaste prematuro e até mesmo quebra da junta deslizante, que é a junta lá do roda. Uma junta bem instalada, com o torque correto, o veículo alinhado, ela chega a ter uma vida útil de mais de 160 a 170 mil quilômetros, tá? Isso vai muito das condições de rodagem, o usuário ser mais caprichoso na hora de dirigir ou não, né? Mas a durabilidade chega a atingir valores até maiores do que esse. Agora, a manutenção preventiva é muito importante, né? Se de cada 10 mil, 15 mil quilômetros você faz uma verificação, verificando se as curvas estão corretas, fazendo o alinhamento do veículo, né? Você vai ter uma peça com uma durabilidade muito maior. O funcionamento inadequado da caixa de direção pode afetar a coifa da homocinética? Bom, pessoal, tem também um cuidado com a junta fixa lá do roda. Essa junta homocinética tá ligada ao eixo homocinético. Se eu tiver um ângulo de esterçamento maior do que o especificado, em alguns casos é 45 graus, 47 graus, aí depende da especificação do veículo. Se ele passar, ele exceder do máximo de especificação de ângulo, ele começa a marcar a pista de trabalho das esferas. E isso faz com que você vai perder essa peça em baixa quilometragem. Isso aí a gente chama de ângulo excessivo, né? Então é importante a centralização da caixa de direção no momento que você faz a substituição da junta homocinética. Então você fez a troca da homocinética, põe numa rampa de alinhamento, verifica a centralização da caixa de direção e verifica a cambagem também. A cambagem tem muito a ver com a junta deslizante. E a centralização da caixa de direção tem muito a ver com a vida útil da junta fixa, lá do roda. Outra observação muito importante na montagem, como já havia falado, né, a colocação das abraçadeiras com alicate especial e o torque dado na ponta da homocinética. A Nakata ela tem, junto com o certificado de garantia, uma tabela de torque. Essa tabela de torque ela vai indicar você utilizar um torquímetro e utilizar o torque especificado para cada veículo. Cada aplicação tem um torque especificado.
Então, ó, a tabela de torque ela vai junto com o certificado de garantia. E aqui eu tenho as especificações de torque recomendado para ser utilizado com torquímetro, né, para ser dado o torque correto. Em alguns casos, o torque excessivo ele vai gerar ruptura, quebra da peça na região aqui da rosca ou na região aqui da raiz do entalhado, ou spline, por excesso de torque. Se tiver pouco torque, a peça pode se soltar em funcionamento, tá? E o torque excessivo te gera ruptura e quebras ou na região da rosca ou na região da raiz do spline. Bom, pessoal, tem algumas homocinéticas que são muito parecidas para a aplicação de um veículo que muda a sua motorização, porém essa peça ela é totalmente diferente. Por quê? Porque antes de mudar essa motorização de 1000 cilindradas para 1.6, 1.8, 2.0, muda as características da peça. Pode mudar a característica angular, pode mudar a característica estrutural, pode mudar a dureza do material, enfim, eu posso ter uma série de mudanças. E ela pode até servir, encaixar, porém não é a aplicação correta. Na dúvida, consulte o catálogo eletrônico Nakata. E como não destacar aqui o catálogo eletrônico Nakata? A ferramenta de busca mais completa, moderna e fácil de usar que você já viu. Acessou, buscou, achou! E aí, pessoal, gostaram do conteúdo? Acesse o Fórum Oficina Brasil e até o próximo vídeo.